A partir de agora está no ar mais um Diálogo Espírita. Nosso primeiro assunto de hoje é planejamento reencarnatório. O que é isso? Quando e como se faz? Em seguida, no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem possui a verdade? Onde encontrá-la? E temos ainda o quadro Espiritismo Responde, que vai falar sobre a possibilidade das pessoas se tornarem médiuns. Se a pessoa deseja se tornar médium, o que ela tem que fazer? Será que é possível isso a qualquer pessoa? Sua companhia é muito importante para nós. Fique conosco. Prezados amigos, nosso programa de hoje vai falar sobre planejamento reencarnatório. Do que se trata? O que acontece? Com quem que acontece? Como acontece? Segundo a questão 223 do Livro dos Espíritos, essas reencarnações, em geral, elas demoram um tempo relativamente grande. Praticamente, as reencarnações imediatas, elas são exceções e não a regra. Os espíritos superiores, que ainda precisam de reencarnação, geralmente fazem ou reencarnam quase que imediatamente. Esse planejamento reencarnatório para eles deve ser muito mais fácil do que para a maioria das pessoas ainda mais atrasadas moral e intelectualmente. E na questão 230, dizem que os espíritos colocam aqui na Terra, né, como reencarnados, nós falamos até recentemente no outro programa, em prática aquilo que eles aprenderam no plano espiritual. Lá se evolui, se frequenta educandários, passa-se por reciclagens, revê as vidas passadas, aquilo que progrediu, o que ainda falta, porém a prática se faz aqui como reencarnado. Eu estou aqui hoje na companhia do Gilberto Tomasi e do Joilson Mendes, que vão nos ajudar nessas colocações aí. Eu coloco uma terceira questão para vocês aí, que é 258. Quando Kardec pergunta, não é? Se os espíritos, antes de reencarnar, se eles têm consciência e previsão do que vai vivenciar. E a resposta que os espíritos dão é de que ele escolhe o gênero de provas. Ele escolhe. Nisso está o livre-arbítrio. E nisso está o planejamento reencarnatório, né? Também. Muito embora ele tenha uma noção mais ou menos geral da coisa, mas não sabe das peculiaridades que ele vai enfrentar. Por exemplo, ele pode saber que vai ter que passar por uma certa aprovação, por exemplo, de uma doença qualquer, mas não sabe que tipo de doença é essa, quando vai acontecer, se vai ficar em UTI ou não vai. Então tem esse detalhe que é importante. E como você falou, essas reencarnações, elas são planejadas com uma certa antecipação, né? Devido às necessidades que o espírito tem, como você bem colocou. O espírito não vai pedir para fazer um planejamento reencarnatório com situações que não tem nada a ver com o seu processo evolutivo. Tudo depende do grau de consciência que ele tem, né, a respeito da vida, a respeito de si próprio. Né? Esse planejamento ele não escolhe muita coisa, né? Apenas o gênero, como foi comentado. Os pilares, né? Os pilares básicos. Os pontos básicos que ele necessita. E a própria espiritualidade fala que muitas das situações que ocorrem com o espírito depois de encarnado é em decorrência das escolhas que ele faz no seu dia a dia. E que pode até haver uma certa mudança nessa situação de vivenciar essas próprias escolhas que ele fez. Sim. Né? A gente vai até ver na sequência aí algumas expressões interessantes para definir essa situação, de que ele faz lá o planejamento, por isso o nome já diz, é planejamento, não há uma determinação, não cria-se um fatalismo. Nós vamos ver aí que na questão 851, os espíritos dizem que é uma espécie de destino, né? É uma previsão,
não quer dizer que necessariamente vai ocorrer tudo, nem nessas coisas básicas. Até essas coisas básicas, algumas podem ser mudadas. Porque aí entra o livre-arbítrio, né? Entra de cada o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio dele lá, quando ele escolhe. E tem o dele encarnado. Depois ele chega aqui, ele pode não concordar muito ou não ter força moral, inclusive para encarar certas provas, certas expiações, e ele recua dessas provas. Exatamente. Né? A gente falando em planejamento reencarnatório, a gente lembra, além do Livro dos Espíritos, que a gente está citando aí, a obra básica da doutrina espírita, a gente não pode escapar dali. Mas existem outras obras complementares, a gente lembra de André Luiz, né? Em várias obras, como O Nosso Lar, Missionários da Luz, toda aquela série, Os Mensageiros, que geralmente é bem definido esse processo de planejamento. É uma coisa bonita, inclusive, a gente se empolga a ler aquilo ali, não que isso nos enche porque ninguém é um ser especial, mas de um modo geral, quando o espírito já tem um certo conhecimento, ele já merece uma atenção maior. E até eles falam em algumas outras questões, né, Júlio? Sim, essas obras de André Luiz faz até a gente refletir a respeito da nossa própria vida e nos faz compreender também o porquê passamos por certos momentos, certas situações na nossa vida. Nós passamos a compreender certos acontecimentos, né? Que a gente começa a identificar e falar, realmente, isso aqui é muito provável que a gente tenha escolhido passar por essa situação. Tem até, acho que é no livro Ação e Reação, de André Luiz, que tem um caso de uma jovem que mostraram para ela o planejamento reencarnatório dela relacionado ao seu novo corpo físico. Quando ela olhou assim, ela falou assim, tá muito bonito isso aqui, não vai dar certo, eu vou falhar de novo. Né? Vou falhar de novo. Aí ela pediu para que colocassem, quando chegasse num determinado momento da vida dela, ela tivesse um problema de tireoide. E ali ela não tivesse aquela forma, aquele corpo físico tão bonito. Relacionado à beleza, né? Que é relacionado à beleza, exatamente. Para que mudasse um pouco. Porque se continuasse com aquele corpo bonito, como ela já tinha falhado em outras encarnações, ela falharia novamente. Então a gente começa a compreender até a questão de certas doenças que nos surgem na vida. Os tais dos males que vêm para bem. É porque quando o espírito está planejando lá no plano espiritual, ele tem uma visão ampla do seu passado, do presente e do futuro. É diferente de nós aqui que estamos presos à matéria e temos essa dificuldade de olhar o lado espiritual, os interesses imortais, eternos, digamos assim, os valores do espírito, né? A gente enxerga o nosso hoje, a nossa necessidade agora. Puxa, eu quero dinheiro, eu queria não ter problema de saúde nenhum. A gente só quer comodidade. Mas o espírito, quando está do outro lado ainda, ele vê de uma outra perspectiva. Né? É mais ampla a percepção do espírito quando fora do corpo físico. Aqui, encarnado, a nossa visão é muito limitada a respeito de quem realmente somos. Os espíritos têm o Kardec, inclusive, no comentário do Livro dos Espíritos, ele dá um exemplo muito interessante sobre isso aí. Ele diz assim que o indivíduo que está reencarnado, ele é como o camarada que está andando no fundo do vale. Então ele só enxerga praticamente os próximos passos que ele tem a dar. Enquanto que o espírito desencarnado, e quando tem um pouquinho já de lucidez, ele está no alto da montanha. Ele enxerga todo o caminho que já percorreu, aonde que ele está e aonde que ele precisa chegar. Então é muito interessante essa colocação aí. Falando, Gilberto, sobre essa possibilidade de se interferir, de mudar o destino, não é? A gente colocaria mais ou menos o seguinte: quando o que a gente planeja lá são tendências, probabilidades, uma expressão, uma carta de intenção, não é isso? Você vai cumprir ou não é outro problema. Outro problema. Essa é a grande dificuldade que nós temos aqui ao reencarnar, quando a gente esquece, né? O que planejou, o que foi planejado. Mas em determinado momento, o espírito ele tem um insight. Ele sabe exatamente, principalmente aquele espírito encarnado que tem algum conhecimento da doutrina como nós temos. Ele percebe por uma situação ou outra que ele não está agindo de forma correta. Quando ele começa a entrar em contato com a sua consciência. Ele percebe, não é dessa forma, não é assim. Então ele tem essa percepção. Agora, não é fácil, porque as situações terrenas, elas nos levam assim, a algumas situações complicadas em função das necessidades que nós temos ainda, das coisas materiais. Aquelas coisas que massageiam o ego. A gente deixa totalmente esse lado espiritual de lado, da necessidade da evolução como espírito.
E nós nos apegamos muito à matéria. Aí a dificuldade de dar conta do que foi planejado. Ô, Joilson, a questão 262, a gente está seguindo um roteirozinho aí, né? Diz assim que quanto mais consciente o espírito for, mais capaz de fazer as escolhas, né? Para os mais atrasados, eles são guiados pelos espíritos superiores, né? E sofrem uma espécie de determinismo, porque como eles não sabem realmente o que é bom, o que é melhor para eles, eles refugam. Eles não aceitam certas coisas, porque eles não são capazes de compreender, tal qual muitas vezes nós estamos falando aqui dos encarnados. Eles, mesmo desencarnados, eles não têm uma visão muito clara. Então, certas coisas são quase que impostas para eles, né? E a 264 fala que a motivação para as escolhas é justamente isso, uma necessidade conforme as carências. Então, você vê lá, bom, eu preciso disso, na minha última vida eu desenvolvi mais um tipo de arte, uma certa profissão, eu não constituí família, agora preciso constituir família, e aí ele começa a fazer essas escolhas e inclui no planejamento. Né? Exatamente, é como um pai, né, educa um filho. A criança, ela não sabe o que é bom para ela ou o que não é. É necessário que o pai a oriente. Filho, está numa época agora que você tem que ir para o colégio. Você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Então, é uma orientação. Então, é assim que ocorre o planejamento, né, semelhança, né, que ocorre esse planejamento com esses espíritos que ainda não têm a consciência do lado espiritual, da sua realidade espiritual. Então, a espiritualidade faz as escolhas, são praticamente as reencarnações compulsórias que nós falamos, né, que nós aprendemos na doutrina espírita. São as reencarnações compulsórias. Ali o espírito ele reencarna e ele mal sabe por que ele tem que passar, o que ele irá passar. Mas né? Pode completar? Pode. Mas pode acontecer também dessas escolhas que o espírito fez, que ele chega aqui e ele não tem como você colocou, não tem a mínima condição, por um motivo ou outro, aí vem um determinismo, aspas aqui, que o arrasta, né? Mas mesmo assim ele não consegue. Então ele bate o pé e fica naquela situação que ele se encontra sofrendo com aquilo. Né? Tem a questão, bem a propósito que você está colocando aqui, a questão 266, porque muita gente diz assim, até tem um ditadinho popular, que diz que Deus não coloca o fardo maior do que os ombros do indivíduo pode suportar. Mas segundo os espíritos, acontece sim. Na questão 266 diz lá que os espíritos, na 269, perdão, pode sim escolher alguma prova acima de suas forças ou escolher errado. Mas aí não é que foi colocado sobre os ombros dele, foi escolha dele. Aí é o livre-arbítrio dele. Né? Então Deus realmente não coloca fardo pesado em ombro fraco. Né? Isso tem que ficar bem claro. Se está passando por um fardo pesado, a escolha foi dele. Porém, ele pode ter sido alertado. Olha, pode ser que você não vai dar conta disso. E daí ele fracassa. E aí é onde ocorre o fracasso dele. Mas era viável no planejamento. Exatamente. Porque ele não faz sozinho. Ele tem toda essa equipe de assessores do mundo espiritual que vão orientar. Olha, isso é bom para você, isso não, isso talvez não. Vamos dividir, vamos parcelar essa tua dívida agora em várias reencarnações. Isso acontece muito, né? Sim. O espírito muito endividado, às vezes ele não consegue cumprir com todos os seus débitos, para todas as suas expiações numa reencarnação só. Então é parcelada, a dívida é parcelada, mas às vezes essa parcela é grande demais, ou ele quer resolver tudo numa vida só e não consegue. Tem esse problema, esse aspecto também. E a medida, né, a proporção em que ele vai evoluindo, que ele vai tendo uma compreensão melhor da sua existência, de quem ele realmente é, aí então ele passa a fazer parte deste planejamento, ele passa a ter consciência. Eu tenho que melhorar neste ponto aqui. Então, a espiritualidade vai programar para que ele passe por determinadas situações em que ele vá resolver aquele problema que ele tinha. Pendente. Eu queria, ainda tem 3 perguntinhas para a gente passar aqui. Na 335, Gilberto, diz que o espírito pode escolher o gênero de vida e também o corpo, incluindo o sexo. Mais ou menos saúde, beleza ou ausência dela, que nós já comentamos, deficiências que ele pede ou apenas aceita. Há uma certa diferença aí. Umas ele pede, ele está mais consciente. Outras é meio compulsória, né? E a 337 diz que essas reencarnações compulsórias quando o espírito não está apto a escolher o que é melhor para si. E fechando, a 342 fala sobre o acompanhamento de espíritos amigos, protetores no momento da reencarnação,
que depende da esfera, o nível que ele se encontra. Então, assim, a gente sabe que a misericórdia divina, ela é presente sempre na vida das suas criaturas. Todos somos filhos de Deus, ninguém está desamparado. Mas com certeza, o espírito que está um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais evoluído, ele recebe um apoio maior, porque os desafios dele são maiores também, né? Então, a atenção para ele não é um privilégio, é porque ele já está merecendo pelo seu próprio, já fez jus de receber um apoio maior. Então, a espiritualidade cerca ele melhor. E os outros, no nível inferior, vem meio... No arraso. Meio à força, né? É interessante, como você falou, em um determinado momento o espírito pode recusar, olha, não era bem isso que eu imaginava, mas aí vem o auxílio, né, de forma direta ou indireta, olha, estamos aqui, estamos te auxiliando, nunca estamos sós, isso conta muito, dá uma força, né. Agora, logicamente, vai depender da determinação e, como diz Joana de Ângeles, espírito, né, Joana de Ângeles, da força de vontade, que é completamente diferente da vontade, né, mas tem amparo, sim. Joilson, fechando, 20 segundos para você. O espírito ele ainda pode recuar dessas provas, porém, quando ele recua dessas provas que ele tem que passar, acaba sofrendo muito mais. O sofrimento para ele é muito maior, né? Então, há necessidade, sim, de compreendermos o porquê passamos por certas situações e aí buscarmos o apoio no Evangelho, no conhecimento que o Cristo deixou e a resignação de cada um. É isso, meus irmãos, nossos recados sobre planejamento reencarnatório. Chega ao fim o nosso tema livre de hoje. Segue nosso programa aí com as nossas outras atrações. Até mais. Revista Ser Espírita. O Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita. Um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, como de hábito, temos aqui 2 perguntas para responder à luz da doutrina espírita. Perguntas que nos são enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira pergunta é simples, objetiva e direta. Quero ser médium. Como fazer? Vejam, a mediunidade, ou seja, a comunicação entre os 2 planos, o material e o espiritual, desperta muita atenção e a curiosidade de quem não é espírita. Então, quem não é espírita acha que é fácil. Eu quero ser médium. O que eu devo fazer? Eu vou numa casa espírita e vou ser médium. Não, não é bem assim. Primeiro nós devemos enfocar que médium é uma palavra neutra, né, que serve para os 2 gêneros. É de origem latina, que significa medianeiro, ou seja, no meio, algo do meio. Então o médium ele serve de intermediário entre o mundo espiritual, né, o mundo físico, e o mundo espiritual. Então desse modo nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que todos nós somos médiuns, independe da religião. De ser espírita, ou ser católico, ou evangélico, ou qualquer coisa. E não basta apenas querer ser médium. Tem que saber primeiro o que significa mediunidade. Se você tem alguns sintomas que não são normais no teu dia a dia, que você possa imaginar que é alguma coisa que envolva a mediunidade, o primeiro passo então é procurar uma casa espírita.
recomendamos sempre aqui uma casa espírita séria. O que significa séria? Ver se a casa é uma casa filiada à federação ou coisa parecida, ou mesmo que não seja, mas se as pessoas que estão lá são pessoas de boa índole, assim por diante, né? Frequente uma casa espírita, comece a estudar a doutrina lá no seu início, né? Nos programas básicos da doutrina. Depois, com o tempo, você vai passar a frequentar, então, um grupo mediúnico, né? Depois de fazer os cursos de mediunidade. Se a tua mediunidade ela for mais ostensiva, você vai começar a desenvolvê-la. Então, para isso é necessário estudo. Não adianta simplesmente querer ser médium. Repetindo, médiums todos nós somos. O problema é saber colocar essa mediunidade em prática e como colocá-lo, tá? Então, fica aí a resposta. Quer ser médium? Se você acha que tem esse dom, procure uma casa espírita para poder estudar e saber exatamente o que significa mediunidade, tá ok? A segunda pergunta que nos foi enviada trata-se de uma situação vivenciada no dia a dia. Eu vou ler aqui a pergunta, que é um pouco complexa para que nós possamos entender. Ela diz o seguinte: no meu dia a dia me defronto com diversas situações com as quais eu não concordo. São situações que não dizem, não têm o conceito que eu tenho daquilo que eu estou vivenciando, então eu ajo de forma agressiva, eu sou atingido agressivamente. Como devo fazer para resolver essa situação? É importante que nós entendamos que realmente as situações que nós vivemos no dia a dia, elas são complexas em função disso, dessas situações que nos deixam estressados por causa das situações muito corridas que nós temos, né? Daquelas coisas que nós temos que fazer que são obrigatórias e que nem sempre nós damos conta. Então nós vamos nos defrontar com algumas pessoas que nos ofendem, com algumas situações lá do nosso cliente, do nosso fornecedor, ou principalmente de algum órgão público que não funciona, que não nos dá a resposta que nós queremos. E nós vemos hoje, diariamente, na televisão principalmente, se vai num posto de saúde, você quebra tudo, você reage, você briga. Então a resposta é essa. É reagir dando troco na mesma moeda? Não é a forma correta. Isso nós não vamos agir dessa forma, que nós vamos entrar num ambiente de agressividade que vai gerar agressividade. Então o correto seria, em vez de reagir, agir. Mas agir de que forma? Com o bom senso, agindo com a razão, deixando o sentimento de lado, tentando explicar ou exigir aquilo que nós necessitamos, né, com argumentos. Mas e para argumentar não há necessidade de ser agressivo. Então existe uma diferença aí entre agir e reagir. E é isso que a doutrina espírita diz. Seja manso, seja suave, porque a agressão gera agressão, a mansidão gera mansidão. Então, por favor, vamos agir conforme aquilo que os bons usos e costumes nos dizem, aquilo que a lei espera que nós façamos. Então, tenhamos isso em mente. Reagir, eu entendo, nesse caso, é dar o troco na mesma moeda. E agir, repetindo, é ser consciente, deixando o sentimento de lado, usando um pouco mais da razão. Tá ok? Continue mandando perguntas a nós no e-mail que se encontra abaixo, para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem com a paz de Deus e até a próxima. Cristo e nós no terceiro milênio. O que significa isso, né? O conhecimento que Jesus nos trouxe nos dias atuais? Quais as mensagens que o Evangelho tem que nós podemos aplicar até hoje? Na verdade, estamos longe ainda de atingir a prática nas verdades que Jesus ensinou. Ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na sua própria época, os discípulos estranharam essa afirmativa dele. As pessoas contestaram: nós nunca fomos escravos, por que precisamos ser libertos? E ele disse que, na verdade, as pessoas que estão presas aos vícios, aos maus costumes, aquilo que se chamava pecado, elas são prisioneiras de si mesmas. E que se elas reconhecessem a sua condição de filhos de Deus, como filhos e como atendendo a mensagem de Jesus, filho de Deus também, elas se libertariam. Entretanto, nós, quando refletimos sobre a verdade,
também temos as nossas dúvidas, não é mesmo? A verdade, ela é relativa para os homens, ela é provisória. Por quê? Porque nós vamos conhecendo mais. Em determinadas épocas da humanidade, foi um grande progresso acreditar, não é? Ou conhecer, como se pretendia, que a Terra, ela tinha o Sol girando ao seu redor, ela seria o centro do universo. Isso foi uma verdade científica ou acreditada como tal durante um largo período. E foi um progresso do conhecimento humano. Posteriormente se descobriu que isso não era verdade, que a Terra é um ponto pequenininho no espaço, né? E que ela é que gira em torno do Sol. Houve um acréscimo no conhecimento humano. O homem mais sábio da antiguidade dizia que só sabia que nada sabia. Era Sócrates, não é verdade? Então, o nosso conhecimento humano é progressivo. Mas Jesus não mentia. Se ele disse que a verdade nos libertará, ele estava certamente se referindo àquelas verdades básicas que estão ao alcance do homem e que a comprovação, a pesquisa científica só vem dar substância, só vem reiterar. Quais são as verdades que são capazes de nos tornarem mais livres? Pensamos nós, não é? Que o conhecimento da finalidade da vida humana, de que somos imortais, espíritos que progridem, criados para a sabedoria e o amor, e principalmente a nossa noção de que somos filhos de Deus, que não somos escravos, não somos servos, não somos inferiores, somos filhos. Ela nos dá uma segurança e é uma verdade espiritual que nos torna mais livres, mais capazes. A noção antiga de que estávamos condenados pelos nossos erros e que não tínhamos nova oportunidade, ela nos aprisiona. A noção concretizada, comprovada pelas pesquisas científicas atuais até, de que somos espírito com individualidade, que sobrevivemos, que conservamos as nossas características e que somos capazes de amar, quer estejamos ainda na Terra, quer estejamos no plano espiritual, conservando as nossas relações de família, de amizade. Isso nos torna mais livres, mais capazes de nos sentirmos seguros das lutas humanas. O que é que mais nos aflige? Qual é a dor maior? A de não sentirmos a finalidade da nossa existência, a de pensarmos que estamos condenados porque somos ainda crianças espirituais em desenvolvimento. A noção que Jesus nos trouxe de que somos seus filhos, de que somos filhos de Deus, seus irmãos em espiritualidade, capazes de progredir, capazes de aprender a amar, capazes de entender cada vez mais o nosso papel no universo, nos liberta. A nossa compreensão de que, sendo Deus Pai, nos criou em igualdade de condições, mas não nos condena, nos protege, nos dá nova oportunidade. A própria ciência hoje, indicando que a reencarnação é um fato, nas experiências de quase morte, indicando que o espírito não morre, conserva a sua individualidade e a sua consciência, mesmo liberto do corpo físico, nos dão a segurança necessária para nos considerarmos realmente filhos de Deus, amados, especiais, esperançosos de uma vida melhor, aqui na Terra mesmo e no plano espiritual, conforme nós concretizarmos em nós as verdades morais que se aplicam a todas as épocas, a nossa capacidade de amar a Deus acima de tudo, ao próximo diferente de nós, como a nós mesmos, e aos poucos construirmos as asas da nossa própria imortalidade. Muita paz. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.
Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo.